Ô, Jorge, o pessoal achou que você foi jantar, porque Ah, eu esqueci de trazer vocês de você volta. esqueceu o tempo aí, o pessoal falou, bom, acho que o Jorge Ah, foi jantar, né? Esqueceram de mim. bom. Esqueceram de nós. Por outro lado, eu sei que vocês devem estar tinindo aí, né? Opa, a gente discutiu, rediscutiu, voltou, só que acabamos ficando em dúvida de novo, né, Jorge? Porque Ah, pois é. tanto É, tempo. Mas a Lali foi a que entendeu bem junto com a Fátima. Aí Ah, elas quem vão dera. na hora que você chamar o grupo. Nós é, somos o grupo um, né? Creio. Então, Tá faltando uma do nosso grupo, não voltou. porque vocês devem ter apertado para voltar a Oi. gravação. Voltamos. a ID Se chegou. eu não apertei, voltei certinho, né? É, As últimas porque- vezes eu baguncei o coreto. E aí, então agora eu fiquei Ah, quietinha, não perdi o som. é, Não, porque das outras duas vezes eu perdi o som. Eu não sabia o que fazer e acabei perdendo o som. mas que bom. Ok, Então, hoje vocês tiveram estamos aqui. sobra, hein? É, Foi. Mas saiu Não fumaça podemos É. na reclamar. cabeça, viu? pode reclamar, né? Hoje eu... Hoje Saiu não. fumaça da nossa cabeça. E cidade, uma potência. Gente, é assim, não tem pressa, a gente tem sempre tempo. Se hoje a gente não completar, a gente continua na próxima aula, né? Então, vamos aproveitar bem, né, a conversa e estarmos aqui juntos para aprofundar esse entendimento desses atributos, né? Então, eu queria convidar o grupo número 1, da Fátima, Gilberto, de Lali e Selma, a falarem dos Eu que primeiros fiquei atributos. incumbida aí de falar pelo grupo. Tá ótimo. Nós ficamos com a parte de falar sobre Deus ser eterno, imutável e imaterial, né? E considerando aí as nossas limitações, né, como ser humano, né? E fazendo referência aí ao axioma aí da causa e efeito, né? A gente trabalha a questão da negação, né? Que Deus é eterno porque ele não tem início e não tem fim, né? Porque se houvesse, né, o que fosse o início, o que fosse o fim, aí então seria o Deus, né? Uhum. No caso de mutável, né, de imutável, se ele fosse mutável, as suas leis seriam sem estabilidade. Uhum. E então, nesse caso, também, né, seria imutável aquele Deus, aquele que fosse imutável, né? Aquele que tivesse acima dele. Sim. E imaterial, porque se ele fosse material, ele estaria sujeito à transformação, Uhum. né? E nesse caso também ele não seria perfeito, né? Então, o que explica, né, é que se ele não fosse assim, ele então não seria Deus. Ele seria Deus quem estivesse com essas características, né? Sim. Mas a gente sempre reforçou aí no nosso grupo. Aí eu achei que o Gilberto falou bem sobre a questão do imaterial, Gilberto. Se você quiser complementar. Mas do imaterial, acabamos todos conversando da forma similar ao que você explicou, né? Uhum. Se ele seguisse as leis da matéria que a gente conhece, né? Uhum. Sempre aí haveria uma instabilidade nele, porque qualquer mudança da matéria, ele não manteria esse atributo de não estar sujeito à própria criação dele, né? Porque ele, como criador, criou a matéria, e aí ele fica sujeito a uma alteração da matéria, geraria uma instabilidade, coisa que a gente percebe na natureza, nas leis do universo, que elas são muito harmônicas, né? Foi isso. Tem muito equilíbrio, né? Bom, Tivemos só em relação ao texto uma colocação que foi usada uma palavra, né, no texto que talvez possa ter sido tradução ao longo do tempo, ou enfim, foi usada a palavra ridícula
numa frase. Fátima, por favor, lê a frase, que assim fica mais A frase. Diz assim, né? Na parte de Deus é imaterial. Uhum. São ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas e envolto num manto. Uhum. Então, a palavra ridícula me causou estranheza, né? Tudo bem que eu entendo que a gente não deve querer colocar assim, atributos humanos, que seriam formas, né? Formas humanas, em Deus. Não cabe, ele não é uma matéria, né? Mas a palavra em si, a palavra ridícula, eu achei assim que não cabia muito bem, eu não estava conseguindo captar o sentido dela. Aí, então, ele explicou, né? Assim, o Gilberto deu uma, assim, uma lapidada aí, né? No sentido, todo mundo entendeu, mas eu fiquei encucada e foi com a palavra. Se eu puder dar um palpite aí, se por acaso isso veio da tradução do original que foi em francês, que tem essa palavra ridicule, que é ridículo também em francês, a conotação só é um pouco diferente. O contexto em que normalmente é usada a palavra ridicule em francês pode ser muito no sentido de absurdo, não ridículo no sentido mais ofensivo. É uma coisa assim, um pouco mais mais absurda, fantasiosa, do que tão ofensivo, digamos assim, no sentido de isso é ridículo você fazer. Então aí, acredito que traduziram um pouco denotativamente ao pé da letra, mas a conotação dela é um pouco diferente no contexto, que até pode ser em português também, é só ter o devido cuidado interpretativo. Poxa, super obrigado, Fernanda. Ajudou mais um pouquinho. Na própria língua. Suspeitou e você resolveu. Porque a gente leu no grupo a gente olhou no Google e vai de encontro ao que o Fernando comentou, né? Tem vários, assim, tem significados com nuances diferentes. Né? Então, o que o Kardec está falando aqui na Gênesis é sobre o antropomorfismo, né? Antropomorfismo quer dizer isso, é a forma humana, né? Que é um traço, né, que várias culturas ao longo da história emprestaram aos deuses, né? Então os deuses tinham forma humana, né? Porque era o que a gente conhecia, né? Mas que no estágio que a gente está agora, entendendo Deus como essa força criadora, essa inteligência suprema, a gente também entende que ele é imaterial, então ele não tem uma forma, né? Muito menos humana, né? Então é isso que ele não é nem homem nem mulher, né? Não é homem nem mulher, é muito menos isso, né? Muito menos um velhinho, muito menos uma velhinha, né? Não teria isso. Mas quais são as formas que as pessoas olhavam para os anciãos naquela época, né? O patriarca, né? Como era um Abraão, né? Que certamente era um velhinho de barba, né? E mais ou menos você associa essa figura de autoridade a um ser com essas características, né? Só uma parte que eu queria dar rapidamente. Eu queria ter um filho que nem o Fernando. Mas eu quero ele sempre nessa Sonha. aula. Ele ajuda sempre. Acho que a gente vai começar a estudar francês, viu? Ler no original, né? Nada como ler no original, né? Você pode ler em francês, algo que foi escrito em francês. Uma coisa que eu queria comentar sobre a eternidade, que é interessante, porque, por exemplo, nós, seres humanos, somos eternos? Sim. O que vocês acham? Seres humanos, não. Nós, como seres encarnados, como seres, não, né? Seres encarnados, não. Como almas... Porque hoje nós somos alma, né? Quando a gente nós somos espíritos. Não como seres Nós vivemos humanos, mas como seres humanos, como ser, né? Como ser, fomos criados e eternos, né? Olha a polêmica. Como alma ou como espírito, somos eternos. Sim, somos eternos.
Sim. Para frente, sim, né? Para trás, nem tanto. Para frente, sim. Mas tivemos um criado. Tivemos eternamente. Fernando matou a Tivemos uma criação. Semi-eternos. A gente diz o seguinte, que os seres humanos são imortais. Por que a gente não é eterno? Eterno é Deus. Né? Deus não tem início, nem fim. Pode explicar essa diferença aí. Como assim? pode desmiuçar. A diferença é que todos os seres humanos, eu, você, qualquer um que está aqui, teve um princípio. Então, sim, nós não somos eternos no sentido que não tem começo e fim. Então, a gente teve começo, nós não teremos fim. Né? Deus não tem começo e fim. Deus é eterno, infinito, tá? É isso aí. Eu chego à conclusão que o fim cabe a Deus, né? Se houver, só quem não tem começo, meio e fim é Deus. Nós, se ele resolver, não quero mais. Mas o Espírito, e isso está no livro dos Espíritos, tem uma pergunta específica, a gente vai falar isso algumas aulas para frente, onde se pergunta, o Espírito tem fim? Não, né? É o que a gente pode saber nesse momento. Bom, isso vocês falaram, a imutabilidade, né? Que ele é imutável, né? Senão não teria estabilidade, e a materialidade a gente acabou de falar também. Pessoal que não teve nesse grupo, alguma pergunta sobre essas isso aqui já, desculpa, eu fui rápido demais. Alguma pergunta sobre esses 3 itens do eterno, imutável e imaterial? Não, tranquilo. Tranquilo? Então, passamos para o grupo 2, da Clarissa, da Jussara. Acho que é um grupo que estava com menos gente, né? Rafael. O Rafael. Rafael. Era unicidade, onipotência e suprema soberania. Soberania e inteligência. E soberania e inteligência. Então, falamos os 3 bastante, né, Rafa e Sara, e a gente sentiu que é bem difícil, né? O tema não é simples, né? Acho que a gente comentou que Deus é único, né? E portanto, é infinito, né? A inteligência suprema, todo-poderoso e tanto a sua inteligência quanto a sua sabedoria são infinitas, né? Então, anotei aqui, Deus é força suprema, criador, né, do universo, assim como e único em sua infinita totalidade. Uma coisa que a gente começou a falar foi, eu anotei isso aqui também. Mas, Clarissa, mas foi muito difícil para a gente. Só para adicionar no que você está falando, né? Supremo significa que não existe nada acima, né? Que nem Exato. existe um tribunal federal. Não existe nenhum tribunal acima desse tribunal no país. Então, Deus é supremo em tudo, né? Que não há nada acima dele, né? Nesse sentido, né? Ele é Exato. Né? E é soberano porque a vontade é dele, né? O que ele quiser está feito. Né? Eu achei e onipotente, bem... no caso da onipotência, é porque ele possuiu o poder maior. E o que a gente acho que é muito importante. Oni quer dizer que ele tem todo, né? Tem todo, exatamente. E é muito importante, achei muito interessante o tema que vem antes, né? Ele não é um ser como nós, né? Que um pode ser sempre mais inteligente que o outro, né? Como a gente falou, senão ele é um Deus único, né? Ele é o Criador, ele é a inteligência suprema, né? Então não tem assim a que se comparar, né? Porque ele é a coisa mais ele é o infinito, né? É o todo, né? Imaginar que em algumas tradições religiosas você tem um agente do mal que rivaliza com Deus, né? No espiritismo isso não existe. Deus, não existe. Deus é onipotente, ele é soberano, ele é supremo, né? Mesmo que haja o mal e é uma coisa transitória, ele sempre está acima disso, né? E a gente sabe que o mal é uma coisa que vai se transformar no bem, né? Ele vai ser redimido em algum momento, né? É que eu creio que esse paradoxismo que acabou existindo foi justamente para
querer, né, usar um pouco do medo e do temor, que aí religiões antigas do judaísmo, vindo do judaísmo, acabaram, né, colocando um pouco. Depois o Alfredo vai poder nos ajudar, porque ele tem lidado aí com teologia bastante, mas criaram aquela imagem de que, né, o anjo caído acabou se equiparando a Deus, né? E isso eu absorvi para mim nessa atual minha existência, porque nasci num berço católico, eu absorvi esse ensinamento para uma espécie de freio, né? De colocar medo, ter um certo medo ou pavor de que... Eu acho desculpa te cortar, mas eu acho que é uma coisa, um artifício para conversão, sabe? Você tem que ir para o lado bom, porque tem sempre o lado bom e o lado ruim. E aí, para converter as pessoas, algumas religiões colocam os dois lados. Se você vier para o lado bom, você vai estar na minha religião, no meu Deus, no meu... Não, aí é que não colocam mesmo Deus como onipotente, como único, né? Essa coisa da comparação mesmo. É verdade, Jussara. E assim, sempre foi muito difícil para os seres humanos explicar o mal, né? Se Deus é bom, como é que tem mal, né? Então, exato. Temos que ter mal, né? Mas como é que apareceu? Não, ele era bom, depois de ser bom, virou mal. Não, ele é bonzinho, mas é bravo, né? Então, ficou essa história do ele é bonzinho, mas é bravo, né? Então, mas aí, novamente, né, devagar a gente vai evoluindo, vai se libertando de alguns dogmas, alguns preconceitos e vai compreendendo, como Kardec conseguiu muito claramente perceber, e os espíritos, né, passaram para ele. Deus é amor, né? Então, Deus é amor, né? Deus é Pai, né? Sendo amor, o oposto é algo abaixo dele e não é criação dele. É criação nossa da nossa imperfeição, né? É isso aí. Gente, as colocações de Deus, viu? As colocações de Deus vem da primeira Gênese ainda, quando Deus apareceu. Ele falava para um povo muito simples e tinha que colocar umas imagens muito fortes. Então, isso ainda prevalece, e por isso que eu já falei uma ocasião, a Gênese atual é completamente diferente. Se vocês forem verificar a Gênese, a primeira Gênese, ele coloca todas essas questões, e daí, a partir da primeira Gênese, é que vai, posteriormente, aparecer os 10 mandamentos. Mas, antes disso, ele teve que dizer quem ele era e quem ele estava controlando, muito bem dito, e dando uma impressão assim que ele estava vendo tudo que estava acontecendo. Depois disso aí, então, vieram os 10 mandamentos com Moisés, né? E um ponto importante, embora não seja aqui no nosso texto, mas falando de espiritismo, é bom pontuar. Jesus não é Deus, né? No espiritismo. Jesus é um espírito puro, né? Com uma missão que no espiritismo nós entendemos que é o de governar a Terra, né? Então, sem dúvida, ele tem grandes qualidades. Mas Deus é Deus, Jesus é Jesus. Okay? E o Espírito Santo, na verdade, é a coleção dos espíritos puros que estão ajudando nessa obra. Né? Bem, onipotência a gente falou. Alguma pergunta a mais? Não. E o incrível, gente, é que nós temos conexão com esse ser, cada um de nós. Né? A gente pode achar que a gente é pequenininho, que a gente não tem nenhuma importância, mas todos nós estamos conectados a esse Criador. Né? E por pensamento a gente faz essa conexão. Tão simples quanto isso. Né? Temos acesso ao Supremo. Né? Talvez a gente não tenha condições de entendê-lo perfeitamente, mas a gente sabe que ele está lá, ele está velando e está torcendo, né? Por cada um de nós. Esse aqui vocês falaram também? Ou já é do outro? Soberana inteligência era nosso também. Era também? Sim. Então, como a própria definição diz que é a causa
né? Inteligente de todas as coisas, né? Então, ele é supremo e soberano, né? É nesse ponto aqui no texto que você mandou que fala da eternidade aqui. Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Exatamente. Não teve começo e não terá fim. Isso é a definição de eterno. Muito bem. Então, não tem ninguém mais inteligente que ele, não? O que ele faz é super inteligente também. Deus sabe das coisas. Ele sabe. Deus é o cara. É o cara. É isso mesmo. E como eu comentei uma ou duas aulas atrás, que está no livro do André Luiz, lá um sujeito fala, né? O maior júbilo do cristão é crer em Deus. Nossa, né? Que consolo, que sentimento de amparo, saber que existe uma direção que tem essa qualidade, tem esse poder, e toda bondade e toda justiça, né? Com isso, a gente tem que ter confiança, né, para atravessar tudo que a gente tem que atravessar. Bom, e aí, eu acho que dá tempo para o último grupo. Ó. Alfredo, Fernando, Jussara e Nani. Beleza. Combinamos de eu conversar e aí depois a gente vai trocando aí com o Fernando e com o pessoal. Qual que é o próximo tópico aí do slide? Do slide, eu já te digo. Opa, eu estou com 2 computadores, eu uso um mouse e está mexendo o outro. Soberana justiça, bondade e perfeição infinita. Justiça, bondade e perfeição infinita, né? Aí nós estamos conversando a respeito disso, aí eu li um pequeno trecho, né, no caso do céu e inferno, né, no capítulo 6, que fala da doutrina das penas eternas, que comenta exatamente essa situação aí, né? Que ele fala aqui, espera só um pouquinho, deixa eu pegar aqui, eu vou ler bem breve para vocês, só um pedacinho. É impossível conceber Deus a não ser com o infinito das perfeições, sem o que ele não seria Deus, pois poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. Para que ele esteja acima de todos os seres, é preciso que nenhum possa sobrepujá-lo nem igualá-lo no que quer que seja. Portanto, é preciso que ele seja infinito em tudo. Os atributos de Deus, sendo infinitos, não são suscetíveis nem aumento nem a diminuição. Sem isso, não seria infinito e Deus não seria perfeito. E se retirasse a menor parcela de um único dos seus atributos, não se teria mais Deus, visto que poderia existir um ser mais perfeito. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária que a diminuiria ou anularia. Um ser infinitamente bom não pode ter a menor parcela de maldade, nem o ser infinitamente mau ter a menor parcela de bondade. Assim como o objeto não poderia ser de um preto absoluto com a mais ligeira nuance de branco. Então, assim, só para ilustrar um pouco, exatamente a questão de Deus, e que realmente ele está acima e em volta de nós, né? Ele é tão poderoso que ele costuma ser discreto, né? Pelo menos ele não se mostra os seus poderes a todo momento, né? Ele não nega as leis que ele próprio estabeleceu, né? E Deus é misericordioso e infinito ao extremo. Muito bom, excelente. E é interessante, Alfredo, nesse trecho que você leu, como é lógica, né, o encadeamento de todos esses atributos, né? Porque se ele é infinito, então ele não pode ser bom e mau, ele tem que ser infinitamente bom, né? Se ele fosse vingativo, ele já não seria infinitamente bom, que é o Deus, vamos dizer assim, colocado, né, de antigamente, né, um Deus vingativo que te pune, né? Ainda tem algumas religiões que acreditam nisso, né? Eu tenho um amigo que ele é evangélico, né? E ele perguntou para mim o que era Deus na minha concepção. Olha só, exatamente o termo que nós estamos falando aqui. E eu expliquei para ele, né? Falei, não, é assim e tal. E ele achou muito legal. E eu falei, e para você? Ele falou, não, nós temos uma única vida e nós temos uma chance de acertar. Errou, vai para o inferno. Aí eu, tá bom, então Deus não é Luciano Huck, cara, você tá enganado. Você tá trocando o apresentador aí, né? Você sabe, Alfredo, você sabe que esse negócio dos
é crente que fala? Evangélico, Evangélicos. Né? Esse negócio dos evangélicos que eles falam assim, que eu já escutei falar, porque você é bom e tal, você vai dormir eternamente. Se você é mau, você fica acordado queimando no inferno, é isso? Então tem alguma coisa errada aí, não tá? Como um bom dorme e o outro fica lá acordado queimando no inferno? Não bate o negócio, né? Não é só eles não, tem várias religiões que falam isso, né? Que tem essa questão eu achava de que eram só os espiritualidade. evangélicos, né? Porque A espiritualidade fatal. Eu chamo de espiritualidade fatal. Ou você vai pro bem ou você vai pro mal. Mas o bem você vai ficar dormindo eternamente. O bem você vai ficar tocando harpa eternamente, olhando para Deus. Falou, obrigado, Deus. Daqui a 2 minutos, obrigado. Eles me falaram que fica dormindo, Alfredo. Me falaram que fica dormindo a pessoa. Mas deve ter várias... aí a interpretação de uma das correntes. E, na verdade, é assim, é até o dia do juízo. No dia do juízo é julgado, e aí aqueles que são bons vão para o céu, e os que são ruins vão morrer de novo lá no inferno. Né? Não vão para o limbo lá. Eles morrem 2 vezes. Morrem. E eu já recebi vários assim, esclarecendo espíritos que eram evangélicos, né, e que se espantavam. Nossa, eu devia estar dormindo, estou acordado aqui. Né? O Deus deles não é justo, então, né? Tem a sua lógica, né? Mas acho que, como o Alfredo falou, é uma lógica frágil, né? Se você faz uma ou duas perguntas, a coisa não se sustenta, né? E por isso que a fé é raciocinada, a gente tem que compreender. Na verdade, eu só discordo de uma coisa, é o mesmo Deus. O Deus que ele acredita é o mesmo Deus que a gente acredita. É o mesmo Deus, ele é único e todo-poderoso e onipotente. O que muda é a interpretação, né, do que Deus espera deles. Tá? Simplificando, mas é o mesmo Deus. Claro. É o mesmo Deus, mas para eles, o Deus deles não é justo, porque se pune para sempre, não dá uma chance de acertar e de aprender, não tem justiça. Não é uma justiça que une bondade, né, Fátima? Exatamente. É uma justiça. Eu acho que existe uma evolução também na própria gente. Eu li recentemente a história aí, quem faz parte aí do grupo da fluidoterapia sabe um pouquinho do que eu vou falar. Eu li a história de Santa Teresinha do Menino Jesus. Li alguns livros dela por acasos aí, por situações que me levaram a isso. E ela, tá, para os católicos, ela é a doutora da igreja. E eu fiquei muito impressionada com a simplicidade e com a maneira como ela mostra para a gente. Para mim, eu tive a impressão que seria... eu não posso comparar o Kardec dos espíritas com o livro de Santa Teresinha, mas ela trouxe para os católicos uma linguagem muito, muito simples e mudando o contexto bíblico, né? Então, eu acho que vai haver essas modificações todas desses conceitos, dessas crenças, dessas maneiras, e é isso que nós chamamos da evolução, né? Então, é por aí, essa análise do que está certo nisso. Nós também não somos totalmente certos. Acredito que temos algumas divergências a se acertar, né? Eu costumo pensar assim, daqui a 200 anos, como será que a gente vai estar falando ou pensando, né? E foi muito interessante eu ter a oportunidade de eu ler, porque ela mostrou um jeito simples de amar. E a gente falando de um Deus só, de um Deus único, a gente só tem um caminho que é o amor, né? Eu não acho que é por aí, né? Eu acho que você traz algumas coisas interessantes. Primeiro, assim, estamos todos evoluindo, nós inclusive, né? Isso. O que nós temos aqui, sem dúvida, e aí eu tenho que ser parcial,
é uma leitura atualizada disso tudo, né? Mas não é a última leitura também. Certamente há muito mais coisa que a gente precisa e vamos aprender com o passar do tempo, né? E a gente, eu fiquei muito assim encucada, e só lembrando, né, na parte eu acho que são várias vertentes, né, da parte como é que chama? Que a gente estava falando aí do evangélicos, né? Isso, obrigado. São várias vertentes de evangélicos, mas um ponto importante que, como acabou de falar, né, aí desde do amor, né, eles todos acreditam em Jesus, né, e as palavras de Jesus, o principal é o amor, né? Então pode haver algumas divergências, mas Deus trouxe o seu filho, né? E principalmente na questão das palavras de Jesus de amor, para mim talvez conserte qualquer outras divergências. Para mim é uma coisa só. Tem interpretações, nós estamos em evolução, né? Mas eu acho que a gente tem que lembrar sempre essa minha do ser soberano, né? E ele entende as nossas limitações. Não e o que precisa mesmo é o amor acima de tudo, independente da sua crença, né? De que Deus, acho que ninguém é melhor, né? Estamos todos aqui evoluindo realmente. Sim, sim. O importante é a gente ter a nossa, né? E a compreensão que a gente tenha nos ajude, de fato, a nos manter nesse caminho, né? E nos ajude... Evitar julgar, né? Tão difícil. Entender que cada um tem a sua, né? O Kardec pergunta mais na frente no Livro dos Espíritos, uma pergunta que é fantástica, que é assim: qual é a doutrina, qual é a melhor doutrina, né? Como perguntasse assim, qual é a melhor religião, né? Os espíritos respondem o quê? O que vocês acham? Aquela que te serve? Ele não fala que é o espiritismo, ele fala que é aquela que fizer o maior número de homens de bem. É isso aí. Que ótimo. Esse é é isso que a Clarissa está falando, né? Porque se nos ajuda a entender que o amar é o caminho, né? Que seja, né? Ela está cumprindo o seu... que seja ela, né? Que seja ela, né? Agora, se aquela doutrina que você está até ontem seguindo não te dá respostas, te deixa em dúvida, né? Faz você duvidar até da justiça e da bondade de Deus, assim, né? Ou te deixa sem compreensão diante de uma calamidade que você possa ter passado. Talvez exista uma outra doutrina que te ajude melhor, né? E é por isso que muita gente muda. A doutrina também evolua, né, Jorge? Oi, então, talvez essa própria doutrina também vai evoluindo. Vai, com certeza. Kardec falou, né? Coisas que vão vir pela frente, coisas que a ciência trouxer, nós vamos incorporar, né? E, de fato, o espiritismo evoluiu, porque se a gente vê toda a obra que Chico trouxe, com André Luiz, com Emmanuel, né? E tantos outros espíritos contribuíram, a nossa compreensão do mundo espiritual, da relação do mundo espiritual com o mundo material, avançou muito. Mas a base está lá em Kardec. Então, não tem nada do que chegou que seja incompatível com aquilo que Kardec trouxe, né, há 160 e tantos anos atrás, né? Então, é uma base muito bem montada, né? Assim, é um momento de clareza, de realmente receber uma coisa que está muito bem construída, né? Fundamentada. Embasada, fundamentada, né? Então, em cima disso daí, você consegue construir mais coisa, né? E a gente vai construir, está construindo. Né? Olha, eu queria só reforçar uma coisa. O mundo está evoluindo, né? Só reforçar uma coisa. O Emmanuel é extremamente católico. Ainda, né? Agora dizem que está reencarnado, né? Ele está reencarnado no Brasil. Mas mesmo como espírito, né? Ele foi padre algumas vezes, né? E ele é extremamente católico. E sendo um dos principais autores espíritas que nós temos hoje, né? Deixa eu ler aqui, fazendo eco com
com o Alfredo. Quem assina o Livro dos Espíritos? O Emmanuel é um deles. Hein? Vou ler aqui para vocês. Quem assina o Livro dos Espíritos? Está em Prolegômenos, logo no início do Livro dos Espíritos. Opa, a introdução é longa. Assina. Quem escreveu o Livro dos Espíritos? São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc. Então, são os grandes espíritos da história humana, né? E muitos deles passaram pela Igreja Católica. Não tem nenhum demérito nisso. Muito pelo contrário, né? Santo Agostinho criou o dogma do pecado original, né? Foi o grande defensor desse dogma. E ele vem no Livro dos Espíritos desfazer isso, né? Porque ele mostra que não, é um outro processo, né? Somos simples e ignorantes, estamos evoluindo, né? Aprendemos com erros, mas nunca ninguém tem uma condenação eterna, né? Estamos todos destinados à felicidade, né, dos puros, né? Então é isso. Bom, eu acho que a gente já passou da hora aqui um pouquinho. A conversa tá boa. Uma coisa a mais. Acabou a parte 3 aí? Acabou os 3, né? Porque o outro ponto era da... Vai se passar um pouquinho, não tem importância, mas a questão de identificação no Livro dos Espíritos, das pessoas que tiveram aqueles espíritas católicos que se identificaram, eles tinham que dizer mais ou menos o que eles eram. O São Luís, se não se fala só Luís, Agostinho, quem ia saber se era aquele São Luís, aquele São Agostinho, que na verdade não são mais católicos, né? Nessa altura não são mais católicos, mas é só uma questão de identificação. É. O Emmanuel nasceu aqui no Brasil com o padre Manuel da Nóbrega, mas ele não vai dizer agora que ele está eternamente como padre. Tanto é que ele aparece naquele filme do Chico Xavier. O Chico Xavier ele estava permanentemente com o Chico Xavier. Nunca ele apareceu na forma de padre ali, nem se identificou como o Manuel da Nóbrega, né? Só Emmanuel. Então, vocês veem que é uma questão apenas de identificação. Senão nós íamos ficar aqui perdidos. Mas quem é esse Luís? Quem é esse Agostinho? Quem é esse fulano de tal aí? Como é que ele está falando assim, coisas que nós não sabemos nem quem é? Não é verdade? É isso aí. Eu tenho na minha cabeça... Assim como muitos de nós aqui, eu estava conversando com o Jorge, eu também vim de uma igreja, eu vim do catolicismo, não era muito católico, não, mas vim do catolicismo também. E logo depois que eu me convenci, que caí na minha realidade, a questão do espiritismo, eu já estava trabalhando dentro do primeiro curso que eu estava fazendo na federação há mais de 50 anos atrás. Já estava no curso, já estava trabalhando lá dentro mesmo, da fase de curso. É quando a gente cai nessa realidade, mas que viemos de uma igreja católica, até mais difícil é vir dos evangélicos, muito difícil. Os católicos estão passando tudo do lado de cá, viu? A verdade, né, que eu entendo assim como uma verdade relativa, vamos colocar, para mim, uma das parábolas que mais eu gosto, uma das que mais me marca é a do bom samaritano. E ali está muito claro, está mais claro do que aquilo. Acho que não dá, né, para a gente deixar de perceber. Jesus é o primeiro a falar, olha, não importa a religião, o que importa é quem faz o bem. Isso aí. Exatamente. Muito bem. É claríssimo isso, né? Porque os samaritanos eram, né, discriminados, considerados, né, que não lavavam as mãos, não faziam um monte de coisa. E, no entanto, Jesus pega o exemplo para falar, olha, quem é, perante os olhos de Deus, quem que foi a melhor pessoa aqui? Então, o perigo, às vezes, é quando a gente fica querendo, né, entrar no mérito da discussão de doutrina, né, de filosofar. Acima disso, o que a gente tem que fazer, como o Alfredo fez com o amigo dele, falou, olha, puxa, eu vejo dessa forma, eu vejo assim, tá bom. Respeito,
não querer o proselitismo, né? Não adianta querer converter os outros na marra e conviver. E não nos cabe converter ninguém, né? Cabe mostrar paciência, tolerância e amor. Isso aí. É dar o exemplo, né, Clarissa? Com certeza. E 90% de tudo que se fala de qualquer outra religião e filosofias, incluindo a filosofia espírita, 90% é comportamento. Exatamente, moral. Moral é isso, né? Eu acho que comportamento não tem discussão, né? A parte mais difícil da doutrina espírita, a gente sabe qual é. Todos nós aqui, mesmo quem está mais novo, quem já tem mais tempo, é eu parar de olhar os outros, é eu me mudar. Aí é que o bicho pega. Aí, caridade. Com certeza. O bicho pega eu me olhar e falar assim, eu tenho que me mudar. Aí... Falam tanto da reforma íntima por isso, né? É olhar para dentro. Que é o pessoal, horário, 8h10. Agora temos que caminhar. Agora temos que... Muito bom. Gente, quem faria prece para encerrar essa noite, a aula? Então, eu faço. Pode ser? Quem falou? Sara? Quem fala Clarice, não foi? Oi, faço. É rapidinho, então, a minha, porque eu não sou muito de falar na prece. Do coração, Clarissa, sempre bem-vinda. Obrigada. Querido Deus, obrigada por mais essa oportunidade. Estamos aqui juntos, reunidos, buscando o nosso processo de evolução, nossa expansão de conhecimento e troca com pessoas tão iluminadas. É realmente muita gratidão por essa oportunidade. Senhor, ilumine nossos passos, nos ajude no nosso processo de evolução. Gratidão por mais essa oportunidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, ó Pai, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Até semana. Tchau, pessoal. Boa noite. Jorge, eu posso esclarecer uma dúvida com você? Claro, estou aqui. Tudo bem? Ô, Jorge,